Com muito carinho, mais uma Outra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. E olha só, falando sobre direito à saúde, guiasaudepopular.com.br, você entra, lá faz um breve cadastro, tem lá os especialistas, não é? Os médicos, os advogados, aqueles que tratam efetivamente da sua saúde ou do direito à saúde, né? E um dos advogados especialistas, que foi inclusive ex-assessor jurídico do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina, advogado especializado em direito à saúde, está conosco o Dr. Ernesto Lippmann mais uma vez, esteve com a gente ontem e hoje está com a gente aqui mais uma vez para tratar de um assunto muito importante. Você está num avião, o avião decolou, você está lá viajando, de repente você sente um mal súbito. Pá, tem um médico de repente no avião. Esse médico é obrigado a te atender? Não é obrigado a te atender? E se você morre? É uma questão que, olha, o doutor Ernesto vai dar uma aula para a gente aqui, como sempre o faz. Doutor Ernesto, obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? É um grande prazer estar com vocês. E é um assunto, acho que muita gente tem dúvida, né? Com certeza. Porque nós vemos que hoje em dia nós temos assim, imagine uma população de uma cidade média, 300 a 500 mil habitantes, imagine uma cidade dessas que não tivesse nenhum tipo de hospital. É um número aproximado de pessoas que viajam de avião todos os dias no mundo. Nossa! E nós sabemos também o seguinte, as condições das viagens de avião, a questão da pressurização da cabine, a questão da falta de oxigenação, o pouco espaço que existe no avião, na sardinha class, né, eles favorecem o aparecimento de uma série de doenças. É verdade, porque principalmente em viagens longas, né? Tem viagens que a pessoa fica ali apertado numa situação complicada e que começa a ter dores musculares, começa a ter dores abdominais. Isso pode trazer problemas sérios, né? Sim, porque inclusive é um fato pouco conhecido, é que 10 vezes mais pessoas morrem de uma complicação decorrente a tal da síndrome de classe econômica, a trombose, morrem 10 vezes mais pessoas devido a esses problemas em viagens de avião do que nas quedas de avião que nós vemos tanto na imprensa, que nós chamamos tanto a atenção. É porque isso daí são casos isolados, é uma pessoa em cada X mil que viaja e não é um avião inteiro que cai. Mas a porcentagem, a possibilidade de você morrer devido a uma complicação de saúde, principalmente se você é idoso ou se você tem alguma condição especial de saúde, é seguramente maior devido a uma complicação de saúde do que a possibilidade do avião cair. Se um médico está dentro do avião, uma pessoa passa mal, esse médico pode tomar a atitude de dizer ao piloto, olha, pousa o avião em qualquer primeiro aeroporto porque essa pessoa pode morrer? Sem dúvida, é uma prerrogativa do médico, porque existe um pequeno kit de emergência, existe um desfibrilador cardíaco em todas as rotas internacionais, algumas companhias nacionais têm também esse equipamento, existe um estetoscópio, existe um bisturi para procedimentos simples. Obviamente, o espaço no avião é limitado, não existe uma condição de limpeza. Se nós falamos, por exemplo, algum tipo de cirurgia, você precisa de um anestesista. São condições que não existem no avião. Então, sempre que o médico entender que é um problema de risco para uma pessoa, ele pode e deve determinar ao piloto que pouse no primeiro aeroporto possível. Isso geralmente é aceito pelos pilotos sem grandes discussões. E se o piloto não aceitar, ele pode responder por no caso, por aquele óbito, né? Criminalmente, né? Ele pode até responder, mas eu nunca ouvi falar de um caso de um piloto que tenha recusado a ordem de um médico. O que às vezes acontece é não haver aeroporto disponível. Por exemplo, você vai, principalmente nos voos para a Europa, não tem nenhum lugar disponível. Você está sobre o oceano, às vezes? Sobre o oceano não tem. Se você fala num voo para os Estados Unidos, é mais fácil porque tem uma série de possibilidades de pouso no meio do caminho. Agora, o senhor deu uma estatística, eu queria até que o senhor repetisse. É uma estatística que pouca gente sabe. A pessoa se preocupa com o avião cair, mas morre muito mais gente. Como é que é, doutora? De doenças provocadas pelas condições do avião, a chamada trombose venosa profunda, ou síndrome da classe econômica. Quem estiver em casa escutando, quiser dar uma olhadinha no Google, tem vários estudos que demonstram isso. Agora, uma pessoa que tenha esse problema que o senhor falou, mas não morre, ela se trata, mas se
fica comprovado que foi por causa daquela poltrona apertada, foi por causa daquela viagem longa feita de avião. A empresa aérea pode ser processada por isso, doutor? Não, porque inclusive se nós olharmos nos sites das empresas aéreas, o que elas recomendam são justamente as medidas que você deve fazer para evitar isso. E o que você deve fazer para evitar isso? Você deve se exercitar, existem exercícios específicos para isso, que estão em muitas nas revistas de bordo. Inclusive nas revistas de bordo, existem exercícios específicos para evitar esse tipo de situação, assim como a recomendação para que o próprio passageiro caminhe antes de durante algum tempo Durante o voo. durante o voo nas viagens. E aqueles que são idosos, têm alguma restrição cardíaca ou fazem determinados ou têm problemas circulatórios, devem consultar o seu médico antes de viajar. Agora, doutor, uma pessoa que já tenha problemas e precisa fazer uma viagem e não tem condição financeira, por exemplo, para ir numa classe executiva, ela pode pleitear junto à empresa, alegando que tem esse problema e que pode vir a sofrer uma trombose se viajar na classe econômica, pode pleitear descontos, pode pleitear até uma cortesia da empresa, se for o caso, para poder viajar? Não há nenhum tipo de previsão legal, não há responsabilidade da empresa aérea para isso. O que existe é uma portaria da ANAC, que é um pouco diferente, que diz assim, as pessoas que por necessidades especiais, por exemplo, pacientes idosos, pacientes com portadores de necessidades especiais que necessitem de um acompanhante permanente, esse acompanhante tem direito a um desconto na sua passagem. Ah, tá, no caso do acompanhante só. Mas é o acompanhante que é necessário e isso daí deve ser atestado por um médico e deve ser solicitado antes da viagem para avaliação prévia pela empresa. Essa decisão são quadros graves, né? Não é Claro. não é a pessoa, por exemplo, que simplesmente é um cadeirante portador de necessidade especial, a pessoa que realmente não consegue ter a possibilidade de fazer a viagem sozinha. Agora, doutor Ernesto, quando o senhor fala dessa questão do médico tomar o comando da aeronave para si, para dizer, isso é em nível mundial, né? Isso No é em mundo nível inteiro mundial. esse é um procedimento Isso já universal, não é só, por exemplo, em nível Brasil. A vida tem um privilégio sobre tudo. Não é uma questão mera. Existe, claro que existe um custo relativamente grande de você alterar esse avião, de você gastar combustível para o pouso, de você ter outros passageiros que vão ser prejudicados nas suas rotas de conexão, mas tem que se privilegiar a vida nesse caso. Agora, doutor, vamos supor uma outra questão, porque eu gosto de conversar com o doutor Ernesto, porque além de todo o conhecimento que ele tem, ele, sem dúvida nenhuma, está preparado para todas as perguntas possíveis. Então, vamos numa questão, vamos supor que tenha um médico a bordo, mas esse médico, na hora, ele não se identifica. Ele diz, não quero, estou de folga, estou indo viajar, não vou atender, não atende, e esse paciente vem a morrer. E se descobre que, de fato, havia um médico a bordo. Esse médico pode sofrer um processo da família ou pode... Ele vai sofrer um processo, principalmente um processo penal por omissão de socorro, e vai sofrer também um processo ético no Conselho Regional de Medicina, porque a obrigação do médico, nesse caso, a obrigação ética do médico é prestar socorro, nesse caso, dentro do conhecimento que ele tem. Nós sabemos que muitos médicos, eles não tratam necessariamente com emergências ou têm formação cirúrgica. Então, nós temos um caso psiquiátrico, um radiologista, um reumatologista, um ortopedista, um médico do trabalho. Esses médicos não são necessariamente que tratam com emergências rotineiramente, mas eles devem prestar o auxílio dentro daquilo que eles podem prestar. Quer dizer, mesmo assim ele tem que prestar o socorro. Ele deveria prestar o socorro. E se no caso for processado para a pessoa eventualmente se vier a falecer, ele vai se defender. Peraí, eu não tenho essa formação. Eu sou médico do trabalho, então não tenho condição de salvar uma vida. Mas né? ele deve. Eu tentei, né? Em primeiro lugar, ele deve atender. Ele não pode dizer eu não fiz, não. Ele deve atender. O médico, no caso, ele só teria uma escusa, no caso de um processo legal, no caso de não atender, que seria assim, bom, eu estava lá como um passageiro, eu tomei 3 vinhos e estava dormindo, eu não ouvi o chamado. Isso é uma pode defesa, acontecer. Isso pode acontecer, porque afinal das contas o médico não está de plantão no avião. Ele está viajando como passageiro e está pagando a sua passagem. Então isso também pode acontecer do lado do médico. Mas se ele ouviu o chamado, se ele estava acordado, ele deve prestar o socorro que se faça necessário da melhor forma possível.
sem necessariamente uma obrigação de resultado. E ele pode ser obrigado também por uma aeromoça, por um comissário de bordo ou pelo próprio comandante, sabendo que é um médico, de fazer esse atendimento? Sim. Agora, as empresas nacionais, elas não cadastram os médicos a bordo. Existem apenas 2 empresas no mundo que fazem isso, que inclusive dão um seguro para o médico, no caso de ocorrer algum problema, e dão algumas vantagens para o médico, que são a Turkish Airlines e a Lufthansa. Então, essas empresas pedem para que os médicos se cadastrem e facilitam a identificação dos médicos a bordo. Mas são só 2? São só 2 que têm esses programas. E isso no Brasil teria que ser, teoricamente, teria que também ser adotado, né? Ou é uma questão que depende da empresa? Não, foi um ato voluntário da empresa. É um ato voluntário da empresa. Eu acho que deveria ser obrigado, assim, de um lado, eu acho que 2 coisas. Primeiro, deveria se colocar essa identificação do médico obrigatória, mas segundo, deveria haver um seguro que cobrisse alguma queixa ou algum problema do médico, alguma indenização, porque finalmente ele não veio lá para isso. E, segundo lugar, deveria também ser colocado nessa norma de quem é a obrigação de pagar por esse serviço. Porque as empresas não têm obrigação de fornecer e de pagar esse serviço. E quem tem a obrigação é o paciente. Isso deveria ser colocado de uma maneira clara, de que você, se passou mal, você pediu uma assistência do médico, esse serviço do médico, de alguma forma, deve ser remunerado. Doutor Ernesto Lippmann, falando com a gente aqui, sempre trazendo conhecimentos importantíssimos relacionados com isso. Já viajou de avião? Sei que vai viajar de avião. Se tiver um médico aí, se você tiver lá um piripaque, como a gente costuma dizer, o médico tem que ir lá te atender, né? Senão ele pode ser processado. E o doutor Ernesto está aqui dando essa aula para a gente aqui. Doutor Ernesto, muito prazer em tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Espero o senhor nos próximos programas, para que o senhor possa vir aqui contar mais casos, falar a respeito de coisas importantes, direitos que a pessoa tem e muitas vezes não sabe que tem, né? Essa questão, o médico numa dessa, ele é mais que o comandante, você imagina? Ele pode falar, não, tem que pousar agora, se não pousar no primeiro aeroporto aí possível, vai morrer um paciente aqui. Você vê? O médico olha só a importância do médico, né? Então doutor Ernesto sempre ensinando a gente aqui essas coisas todas, viu? Doutor Ernesto, muito obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado, foi um prazer novamente estar na casa dos amigos da Ultrafarma. É isso aí, nós contamos com o senhor nos próximos programas. Vai ser um prazer. Tá certo? Obrigado pela participação, doutor Ernesto Lippmann. Vamos, Ultrafarma, vamos respeitar o nosso querido Sidney Oliveira, hein? Ultrafarma também agora com suplementos alimentares, vitaminas e minerais. Você perdeu algum programa Ultra Idade? Você pode ir no YouTube, hein? Entra no YouTube, Pernas Vídeo, o canal Pernas Vídeo, Ultra Idade. Esse programa, por exemplo, com o Dr. Ernesto, vai estar no YouTube. E você vai ter a oportunidade de acessar lá na data. Hoje, dia 4 de dezembro, vai estar lá a data e você pode assistir esse programa lá. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo. A doutora Patrícia Evangelista vem aí falando de Previdência. Tem 2 coisas que eu não abro mão. Uma é essa tranquilidade toda e a outra, os cuidados com a minha saúde. Por isso, este é o meu lugar preferido e a minha farmácia é a Ultrafarma. Afinal, quando a gente pode se cuidar com maior tranquilidade e economia, tudo fica bem melhor. E sempre que eu posso, eu faço questão de ir até a Ultrafarma. Ela é a farmácia mais completa que eu já vi, mas tem fila e demora um pouco. Por isso, se você não tem tempo ou mora longe, ligue ou peça pela internet. A Ultrafarma leva seus medicamentos até você. Ouça o meu conselho. Procure estar ao lado de quem faz mais por sua qualidade de vida. Ultrafarma, tá no coração da gente. Queria aproveitar a coletiva, dizer que o nosso craque Nelsinho Bolado está em negociação, mas não sai do clube por menos de 20 milhões.